E esse processo todo vai ser absolutamente natural. E um dia, talvez, pessoas de fato saiam e façam sexo com robôs humanizados e seres humanos robotizados. Não acho que isso é ficção científica, acho que isso vai acontecer. Eu acho que a gente não pode chegar nesse cenário tipo o exterminador do futuro, né? Que a inteligência artificial dominou o mundo e começou a nos matar. Mas eu acho que, olha quem, o Elon Musk. O Elon Musk é um cara tarado por tecnologia. Eu acho que é um bom sinal que algumas pessoas que mexem com o assunto coloquem algum limite. Não no sentido de parar, mas no sentido que a coisa cresce, 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 e quando você começa a lidar com ela, ela já cresceu demais. Acho que vai um pouco nessa linha analógica. Agora, eu pessoalmente não acredito que nada disso vai funcionar. Assim como eu não acredito que a regulação da internet funcione também. Eu acho que o que vai determinar o uso ou não uso, tudo bem, imagina uma situação de países que proíbem isso. Acho que isso só funciona, a proibição, por exemplo, se isso não ferir a economia e a capacidade de competição que o país tem. Se virar uma coisinha de aluno para fazer trabalho, né, se inteirar, como disse aquele aluno, assim meio de brincadeira, entre aspas, tudo bem. Mas se isso começar a impactar a economia, por que redes sociais é fora de controle? Porque impacta a economia, impacta, está monetizada, impacta a política. Se essa inteligência chegar nisso, aí ela sai de controle também. Agora, é claro que uma questão dessa levantada como um cara como Elon Musk, ela causa o impacto no sentido que tem alguma questão aí. Recentemente saiu uma matéria, se não me engano, no New York Times, em que um jornalista começou a fazer perguntas para esse GPT aí, e no dado momento ele começou a cantar o jornalista. O jornalista falou que era casado, estou repetindo o texto da matéria, que ele era casado, tinha inclusive saído com a mulher no Valentine's Day, que foi no final de fevereiro, e o cara começou a dizer que, sei lá, a mulher dele é chata, o robô, né? O GPT, que a mulher é chata, que ele não gosta dela, que ele gosta dele, ele, robô, gosta dele. E o jornalista saiu meio perdido, né? Que ele fazia a pergunta séria e a conversa... Então isso criou impacto. Mas eu acho que se for monetizado pesadamente, ninguém consegue barrar. Olha, se vai emburrecer, eu acho que o processo já está acontecendo há algum tempo. Por conta do excesso de informação inútil, do fato que a vida cada vez mais se torna uma preocupação com o marketing pessoal, uma preocupação com lazer, com diversão. Isso seguramente pode emburrecer as pessoas, o que não significa que elas serão menos felizes por causa disso, né? A ideia socrática de que o conhecimento traz felicidade, essa ideia de felicidade socrática é muito sofisticada para o mundo que a gente vive. É claro que aqueles que suspeitam que essa inteligência artificial vai produzir um emburrecimento, é a ideia de que os alunos vão usar esse tipo de ferramenta para fazer trabalho na faculdade. Quem tem esse tipo de suspeita é porque provavelmente não é professor, porque os alunos fazem isso há muito tempo. Copiam trabalho, tem gente que ganha vida escrevendo trabalho, TCC, mestrado, doutorado, não é mesmo? Tem gente por aí que você juraria que escreveu a tese, mas que o orientador olha a evolução e diz: você comprou esse mestrado que você, de repente, começou a escrever bem, olha que coisa, né? Então, esse auê todo aí, que o chat GPT vai fazer com que as pessoas fiquem mais burras, eu acho que esse processo já está em curso bem antes da inteligência artificial. Uma coisa que algumas pessoas falam é que os professores provavelmente vão ter que voltar à avaliação oral, seminários, provas e tal. O que seguramente vai ser um problema, porque os alunos de hoje, 17, 18 anos, podem cair sentados no chão de medo numa avaliação como essa. Mas isso já é algo de algum tempo, né? Para quem está na docência, há algum tempo já sabe que pedir trabalho escrito, o risco do aluno não ter feito aquilo é enorme. Há anos. Eu diria mais de uma década. Então não acho que o chat GPT vai fazer com que as pessoas fiquem mais burras, não. Porque eu acho que isso já está em curso e isso pode causar, sim, que algumas avaliações nas universidades tenham que ser
oral, né? Avaliação oral. Isso vai criar problema para a psicóloga, do aluno, para os pais, para o advogado. De repente vão querer processar a escola, dizer que é uma falta de respeito, que é geração de ansiedade e toda essa panaceia que o mundo da educação se transformou. Inteligência artificial é uma coisa que, de fato, mete muito medo nas pessoas, mas por um lado a gente não devia ter tanto medo assim, porque isso aqui dentro também tem um algoritmo, né? E a gente vai acostumando. A primeira coisa que eu diria é que, assim como a gente fosse acostumando com o celular, no sentido de que é um dispositivo muito mais do que um telefone, e na verdade hoje o que menos se usa é o celular, é para se falar no telefone, então há um processo de naturalização no uso da inteligência artificial de todos os níveis, e esse processo de naturalização vai continuar. E um dia, então, você vai chegar, quem está agora, sei lá, com 15 anos de idade, quando chegar para trabalhar, vai trabalhar ao lado de uma inteligência artificial, coabitar, como se fala hoje em dia, e vai ser absolutamente natural. Pondé, como é que se viajava antes do celular, certo? Ou algumas pessoas mais jovens ainda se perguntam como era a vida antes do Waze, como que você ia para um lugar antes do Waze existir, certo? Como que você descobria onde era o lugar? Veja o processo de naturalização que está implícito nisso. Então eu não acho que no caso da inteligência artificial vai ser diferente, porque o processo é gradativo. É claro que existem problemas aí, por exemplo, se a inteligência artificial, os robôs forem enormemente mais produtivos e mais baratos, como serão do que seres humanos, é evidente que as empresas vão optar por robôs de inteligência artificial, porque isso vai diminuir custos. Aí tem um problema, porque se você destruir a empregabilidade dessa forma, você destrói o ciclo econômico do consumo. E se você não tem consumo, você vai produzir para quem? Porque a inteligência artificial pode usar peças que um dia ela pode comprar por ela mesma, mas até que a inteligência artificial se humanize a ponto dela usar maquiagem, certo? Se você imaginar uma inteligência artificial feminina que use maquiagem, ainda vai demorar. Então, o ser humano é enormemente importante na cadeia de consumo. Então, alguns defendem a ideia de que empresas que usarem robôs de inteligência artificial de forma pesada, eles deverão pagar impostos para que não seja tão legal assim demitir seres humanos, certo? Ou a empresa receba incentivo empregando o ser humano, né? Por outro lado, a ideia de que alguns estados paguem uma renda mínima para que as pessoas consigam viver, mesmo que elas não consigam trabalho, melhor do que o auxílio-desemprego, porque a tendência ao desemprego vai ser grande na medida em que a inteligência artificial for tomando os espaços. Eu não acho que seja um problema ético, tá? No sentido que eu acho que a ética não consegue fazer muita coisa com o avanço técnico, não. É claro que tem gente que fica falando disso por aí, dizendo que vai conseguir, mas eu acho que é enrolação. Eu acho que a única coisa que pode colocar algum tipo de impedimento no uso cada vez mais crescente que vai acontecer de inteligência artificial e robôs na cadeia produtiva serão os impostos ou os subsídios ou qualquer outra forma de situação em que você reprima o uso do robô, torne mais caro e torne o ser humano mais barato de alguma forma do ponto de vista do trabalho. Senão, as empresas vão, porque inclusive os seres humanos vão querer comprar coisa mais barata, e se o robô fabrica, é mais barata e mais eficaz, e ele também quer comprar mais barato. Agora, se você eleva o preço do trabalho empregando o ser humano e eleva o preço, o que vai acontecer? O próprio ser humano que consome não quer. Assim como tem gente que fala mal da escravidão aqui, não sei o quê, mas adora comprar coisa chinesa que é barata. Certo? Então você tem aí um ciclo de contradição que, nesse momento, não há solução, não há para onde ir, né? No sentido de uma solução definitiva. Mas eu não acho que a ética barre absolutamente nada, assim como não barra em avanço técnico, biológico, não barra porque as pessoas, assim como elas precisam de produtos mais baratos, elas precisam de mais saúde, usufruir do corpo. E esse processo todo vai ser absolutamente natural. E um dia, talvez, pessoas de fato saiam e façam sexo com robôs humanizados e seres humanos robotizados. Não acho que isso é ficção científica, acho que isso vai acontecer. Eu vejo essa coisa de inteligência artificial como, sei lá, como quando inventaram a eletricidade, entendeu? Vai fazer parte da vida.
eu tenho a impressão que tem um monte de atividade, inclusive, você falou de medicina, se você pensar, Sim, por exemplo, diagnóstico de imagem é na área de fantástico. radiologia, e os médicos, inclusive, morrem de medo que trabalham com isso, no sentido de ter que aprender a lidar com isso, porque senão perde o emprego. Então, eu vejo isso como um processo de transformação, de uma certa revolução cognitiva. Eu acho um bode quem fica com tesão nisso o tempo inteiro. Eu acho que é meio chatinho no sentido de achar que necessariamente o mundo vai ficar melhor por causa disso. Eu acho que o mundo vai avançar num tanto de coisas por causa disso, sem dúvida nenhuma. Se sua função puder ser substituída por esse tipo de coisa, você pode vir a perder o emprego, né? Como já aconteceu antes. Por exemplo, eu acho que às vezes, hoje, a relação que muita gente tem com a medicina é extremamente paranoica. A medicina, às vezes, é atravessada por toda uma gama de interesses econômicos, inclusive no Brasil. É uma das medicinas mais comercializadas que tem no mundo, no modelo americano, né? E custa muito caro. A medicina custa muito caro. E aí, quando a gente olha isso a médio prazo, a gente vê, é muito bom, descobre coisa, né? Inventa coisa. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que uma medicina excessivamente mercantilizada, ela dá pau e deixa muita gente lá de fora. O avanço tecnológico é uma utopia e uma distopia ao mesmo tempo? Com certeza. Existe privacidade digital ou caiu na rede e não tem mais volta? Não tem mais volta. O vício que a tecnologia traz tem cura? Não. A inteligência artificial pode ser vista como uma ameaça à inteligência humana? Pode. Na Itália, o famoso chat GPT foi proibido e lá em março, uma lista de pesquisadores, personalidades assinou uma carta aberta pedindo para as empresas de tecnologia pausarem por pelo menos 6 meses as pesquisas sobre o desenvolvimento da inteligência artificial. O que eles alegavam? Alegavam que isso, a inteligência artificial, pode representar um risco para a humanidade, um risco que a gente não consegue ainda calcular. Há por que temer a inteligência artificial? Olha, eu acho que em algum grau sim, né? Acho que porque a gente pode temer toda a ruptura tecnológica gerou algum tipo de transformação perigosa. Desde, sei lá, o avião joga bomba, você viaja, de vez em quando cai. Então, tem gente que nem viaja de avião por conta disso. A gente tem razão para temer. Toda tecnologia é ambivalente, né? Há 2.500 anos se sabe disso na filosofia. Toda tecnologia é ambivalente. Agora, sobre esses eventos específicos, o caso da Itália, por exemplo, eu acho que se em algum momento a inteligência artificial for uma ferramenta monetizada enquanto meio de produção, acho que vai ser difícil alguém proibir chat X, qualquer que seja ele. Então, enquanto a coisa ainda está no começo, é normal que o Estado, que está continuamente brigando com a ciência da informação para ver quem tem soberania, né? Está perdendo a soberania para as grandes plataformas e tudo isso, eu acho que é o momento que estados ficam botando um dedo de fora, fazendo bravata. Mas se atrapalhar o consumo de inteligência artificial, atrapalhar os negócios, acho que o povo volta para trás. O Harari, desde o Homo Deus, pelo menos, ele vem nessa batida um tanto apocalíptica, né? Sobre a inteligência artificial, a robótica. Ele acha que isso vai eliminar a evolução, a seleção natural da espécie Homo sapiens. A distância entre nós e essa robótica humanizada, inclusive fisicamente, possivelmente, vai ser a diferença entre nós e o Neandertal, ele fala, né? E nesse sentido de ser um salto evolucionário. Eu não sou tão apocalíptico assim, não. Assim, eu acho que a gente vai acabar usando, se acostumando e até esquecendo o que está usando. Você falou no Harari. Ele fala também, bom, você deve ter visto o artigo que ele publicou sobre isso, que o principal risco está no fato de que a inteligência artificial agora domina a linguagem. Então, dominando a linguagem, a inteligência artificial tem como penetrar nas nossas mais profundas emoções, tem como manipular, nos manipular,
tem como criar uma relação até íntima com a gente, como aconteceu no famoso caso do repórter do New York Times, o Kevin Roose, conversando, você sabe disso, com o robô da Microsoft, que ainda estava em fase de testes, ouviu do robô da Microsoft uma série de coisas surpreendentes, entre elas uma cantada, né? Ele tem uma cantada do robô. Uma cantada do robô, né? Que inclusive sugeriu que ele separasse da Falou mulher. Falou que a mulher, ele não gostava da mulher, né? No fundo você não gosta da sua mulher e tal, e parece que tocou lá num nervo exposto do repórter. Então, o Harari diz que esse é o principal motivo pelo qual nós temos que tomar cuidado com a inteligência artificial, porque ela domina a linguagem. Você concorda com isso? Sem dúvida nenhuma, eu concordo com a premissa de que quando ela domina a linguagem, ela pode ir muito mais longe, né? Isso sem dúvida nenhuma, porque o ser humano se movimenta na linguagem, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que pode rolar paixão, de repente, encantamento. O cinema brinca muito com isso, né? Eu até imagino uma ampliação do debate sobre diversidade, tá? Eu imagino um filho ou uma filha discutindo com os pais, se ainda existia esse negócio, mas discutindo com os pais, porque os pais não aceitam que ela queira casar com uma inteligência artificial que está no computador dela. Ai, e aí você vai ter uma discussão, aí vão debater nos jornais, nas redes sociais, aí vai ter grupo pró, grupo contra, os bolsonaristas vão dizer que é um absurdo, os antibolsonaristas vão dizer que são progressistas, e portanto você tem que incluir. Que história é essa de que só o humano ama? Por que você só pode amar seres humanos, certo? Então vão fazer um salto tecnológico e ético nesse assunto. Eu vejo claramente, eu vejo os artigos no jornal, redes sociais, vejo o debate na televisão, especialistas sentados, aí se convida uma inteligência artificial para falar em nome dela, certo? Porque vai ser humano falando em nome da inteligência artificial, não pode, né? Claro, claro, Eis tem o que ter nosso lugar futuro. de fala, né? O lugar de fala da inteligência artificial. E aí, de repente, uma discussão anterior a essa vai ser casar com um clone, sabe? Transar com um clone. O mundo é uma festa. Com toda essa discussão ao redor da PL da fake news, plataformas de redes sociais, impacto em eleições, né? A própria discussão de que as plataformas põem em circulação conteúdos que elas não geraram e não pagam a quem gerou. Todo esse rolo que a gente ouve por aí, também agora com a chegada da inteligência artificial, com a vulgarização da ideia de inteligência artificial associada ao chat GPT e quaisquer outros que venham por aí, essa pergunta é posta. Se você entender instável, no sentido de que ela pode crescer aceleradamente e causar disrupções na inserção social dela, política, psicológica, instável nesse sentido, a gente pode dizer que sim, né? Instável no sentido de que ela pode ficar dando pau o tempo inteiro, até pode, né? Mas eu acho que não é essa a questão que normalmente está em jogo em quem está com medo da aceleração das tecnologias digitais, principalmente no território da informação e da comunicação. Perigosa do mesmo jeito, ou seja, é na relação entre a tecnologia e aquilo que em filosofia se chama sua agressividade, que não significa uma teologia que está dando porrada na sua cara, mas significa agressividade no sentido da potência que ela tem de transformar a vida social, biológica, entende? Agressividade nesse sentido. Então, parece que a tecnologia, sim, assim como ela deu uma guinada quando se inventou a Revolução Industrial, máquina a vapor, toda aquela história lá do final do 18 ao longo do 19, parece que a tecnologia está de novo levantando a curva de impactos no mundo tal como a gente conhece. Nesse caso agora, a tecnologia relacionada basicamente a processos de informação, de geração de conteúdo, a distribuição de conteúdo e processos cognitivos, né? E aí sim, ela aparentemente parece criar uma relação de instabilidade social
muitos entendem de instabilidade psicológica em relação a jovens, filhos e não sei o quê, e também uma relação de perigo. A gente pode, inclusive, entender que essa briga com as plataformas hoje, com aquilo que alguns chamam de capitalismo de plataformas, é uma briga, na realidade, pela soberania, né? O Estado moderno está se sentindo ameaçado na sua condição e no seu monopólio legítimo da violência, que é a soberania, né? Ou seja, o Estado moderno está se sentindo ameaçado pelas plataformas, porque hoje elas já estariam às portas, se não já estivessem lá, de ter maior domínio sobre a população. No sentido de falar direto com a população, influenciar diretamente a população, e o que significa que não é só ela fazendo isso, né? Qualquer defensor das plataformas diriam que não é ela que está fazendo, apesar que os algoritmos fazem, mas que na realidade são as pessoas fazendo com as próprias pessoas, de certa forma. É claro que as plataformas estão no meio, né? Com suas tecnologias algorítmicas, de certa forma, conduzindo à formação de bolhas. Que eu também tenho lá minhas dúvidas, porque os seres humanos sempre gostaram de bolhas e sempre viveram em bolhas. É que essas bolhas agora estão, digamos assim, mais nucleares, no sentido de serem explosivas. Sim, toda essa disputa entre o Estado e as grandes plataformas, o Estado tentando pôr freios, regular, e aí isso deságua em quê? Em multa, prisão, condenação, censura. É o que a gente está vendo acontecer, apesar de algumas pessoas tentarem dizer que não é o que está acontecendo. Isso sim é uma reação do Estado moderno, que conseguiu se construir, adquirir sua soberania e domínio sobre os seus espaços a partir, principalmente, do século XVII, das guerras religiosas, à medida que elas foram acabando na Europa, né? E agora, com as plataformas, essa soberania pode começar a ser dividida, enfraquecida, né? Imagine que o Estado, por exemplo, deseje punir alguém. E aí ele quer punir esse alguém, e imagine se esse alguém consegue criar um movimento gigantesco nas redes sociais, e isso vai gerando cada vez mais impacto pelos algoritmos, produzindo bolhas cada vez mais poderosas. Isso deságua em reações públicas, né? Agora, a reação das pessoas em relação a isso é variável, né? Eu lembro muito bem que em 2011, na Primavera Árabe, a inteligência ocidental estava toda gozando com o que estava acontecendo no Egito, na Síria, né? Olha só o que aconteceu na Síria, depois na Tunísia, ou seja, a Primavera Árabe não deu em nada. No Egito, inclusive, se elegeu, derrubaram um ditador, se elegeu um governo pelo voto popular, a população elegeu um partido muçulmano, aí aquela moçada que os ocidentais achavam que era tudo pró-democracia, foram para a mesma Praça Tariq pedir um outro golpe de Estado para derrubar, que nem os caras do Bolsonaro fizeram aqui, só que lá eles conseguiram. O exército deu um golpe de Estado no governo eleito legitimamente e voltou à ditadura no Egito. Naquele momento, estava todo mundo falando que de redes sociais linda, maravilhosa, gerando revolução e democracia. Isso aconteceu na Turquia, aconteceu em 2013 no Brasil, teve toda aquela história da mídia ninja, a mesa urgente na Flip, com a mídia ninja, todo mundo, as milionárias todas lá, gozando com a história da mídia ninja. Agora as plataformas viraram bandidas, politicamente destrutivas, porque há claramente um certo desvio naqueles que estão com maior engajamento nas plataformas. Então, eu acho que a instabilidade da tecnologia hoje está, inclusive, relacionada às transformações que elas estão causando na política e na sociedade, inclusive transformações no sentido ideológico que a elite da inteligência não concorda, certo? E, nesse sentido, pode gerar, de fato, grande instabilidade política e muita agonia social.